Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Bom, vamos direto ao ponto, porque hoje a nossa jornada é fascinante. A gente vai sair daquela internet visível, aquela superfície que todo mundo conhece super bem, e vamos descer lá nas camadas mais profundas e ocultas da rede. Olha, é uma estrutura muito, mas muito mais complexa do que parece à primeira vista. Entender como isso tudo se divide muda completamente o jeito como a gente enxerga a nossa navegação de todo dia. Para começar a abrir a cabeça, eu deixo essa pergunta no ar para vocês. Onde, na internet, delatores internacionais e criminosos altamente perigosos usam literalmente as mesmas ferramentas? É um paradoxo incrível, né? Exatamente o mesmo escudo digital que salva a vida de pessoas inocentes em regimes super opressores é o que serve de esconderijo para o que há de pior na rede. Como a gente vai ver, a tecnologia em si não tem moralidade, ela é só uma ferramenta, e uma ferramenta muito poderosa. E para entender como tudo isso se conecta, a nossa pauta de hoje passa por 1. Surface e Deep Web. 2. O problema da privacidade. 3. Explorando a Dark Web. 4. Como o roteamento Onion funciona. E por fim 5. A queda do famoso Silk Road. Então, parte 1. Surface e Deep Web. A web que a gente acha que conhece. Para entender essa divisão de um jeito bem simples, imagina a internet como se fosse um oceano gigantesco. A Surface Web, a web de superfície, é tudo aquilo que está ali visível, boiando, acessível para qualquer buscador comum. Sabe a página pública de uma loja, um blog famoso, a página inicial de um portal de notícias? Tudo isso está indexado. É a superfície. Agora, logo abaixo da água, a gente tem a Deep Web, ou web profunda. E aqui vai um spoiler. A Deep Web não é um porão escuro cheio de hackers não, viu? Na verdade, a gente passa a maior parte do nosso dia nela. Basicamente, qualquer coisa protegida por login e senha que não aparece no Google é Deep Web. Por exemplo, uma página aberta no Facebook é Surface, mas aquele seu grupo fechado, as suas mensagens do WhatsApp ou a sua caixa de e-mail, tudo isso está na Deep Web. É só um nível mais profundo e fechado para o público geral. Isso nos leva à parte 2, o problema da privacidade e o rastro que a gente deixa pelo caminho. É super comum as pessoas confundirem estar na Deep Web com estar invisível. Mas olha, o fato de você precisar de uma senha para entrar no e-mail não significa que você tem anonimato. Pensa assim, quando a gente usa um navegador comum, o nosso computador precisa, digamos, conversar com o computador onde o site está guardado, que é o servidor. Se a gente digita o endereço de um site de vídeos, o computador faz um pedido, quase como se fosse uma ligação telefônica mesmo. O servidor atende e manda os dados de volta. O grande problema de privacidade aí é que essa ligação passa por uma rota cheia de outros servidores, e nesse caminho fica um rastro gigantesco. É exatamente por isso que, quando a justiça manda bloquear um aplicativo de mensagens, eles vão atrás desses registros, os famosos logs de conexão. Eles sabem muito bem que a pegada digital está lá, pronta para ser mapeada. Então, o X da questão é que a navegação normal, do dia a dia, deixa pegadas digitais bem pesadas. E para muita gente, essa falta de privacidade é uma questão de vida ou morte, literalmente. Se a gente pensar em jornalistas investigativos, em informantes famosos como o Edward Snowden, ou até em cidadãos comuns vivendo sob censura pesada de governos autoritários, para esse pessoal a privacidade não é capricho, é sobrevivência. A Deep Web normalzinha, cheia de rastros e logs, simplesmente não serve para eles. E é aí que as coisas ficam sérias. Parte 3. Explorando a Dark Web, a rede oculta. Para resolver aquele problema crítico da privacidade, a gente tem que mergulhar ainda mais fundo. Diferente da Deep Web comum, a Dark Web não pede só uma senha, ela exige um jeito completamente diferente de se conectar. Os sites da Dark Web não têm aquele endereço normal com .com e não aparecem de jeito nenhum nos buscadores convencionais. Para entrar lá você precisa de um software especial. O mais famoso deles é o Tor. E olha que ironia, essa tecnologia começou como um projeto militar dos Estados Unidos, mas hoje é mantida por uma organização sem fins lucrativos. Para acessar, você usa o navegador deles, o Tor Browser, que garante o anonimato. Inclusive, muita gente que mora em países que bloqueiam a internet usa esses navegadores só para conseguir abrir o Instagram ou Twitter, que são censurados por lá. Só que o Tor não serve apenas para dar aquele passeio anônimo em sites normais. A grande sacada é que ele permite criar o que a gente chama de serviços ocultos. São sites que só existem lá dentro da Dark Web com endereços que terminam em .onion. O que é genial aqui é que o sistema esconde tanto quem está visitando a página quanto quem colocou a página no ar. Para vocês terem ideia, jornais gigantes, tipo The Washington Post, têm endereços .onion na rede Tor. Desse jeito, se um informante precisar vazar documentos super sigilosos sobre corrupção ou, brincadeiras à parte, mandar o vídeo de um chupa-cabra fazendo parkour, é só acessar por lá. O sigilo é total e ninguém vai bater na porta do informante no dia seguinte. Vamos entender a mágica por trás disso na parte 4. Como o roteamento Onion funciona, saltando pelo globo. Bom, o segredo está no próprio nome, né?
Onion quer dizer cebola em inglês, e o conceito é literalmente esse, camadas. A informação nunca viaja em linha reta. Quando você pede a conexão lá no passo 1, o sistema joga várias camadas de criptografia por cima dos dados, como se fosse uma cebola mesmo. Aí, no passo 2, em vez do seu computador ir direto para o servidor final, a sua conexão começa a bater e voltar por vários computadores da rede Tor pelo mundo, de um jeito totalmente aleatório. Imagina que em vez de ir direto de Curitiba para Moscou, a conexão pula para Dubai, depois dá um pulo em Sydney, passa por Teresina, vai para o Cairo, sobe para Atlanta para só depois chegar na Rússia. Por causa dessa dança global super maluca, o servidor final até sabe que alguém chegou lá, mas é praticamente impossível fazer o caminho inverso e descobrir de onde essa pessoa saiu. É isso que garante a chegada totalmente anônima do passo 3. Mas será que é perfeito mesmo? Parte 5. A queda do Silk Road, um erro na superfície. Na teoria, parece uma tecnologia à prova de falha, certo? Mas a realidade é um pouquinho mais complicada, e a história do Silk Road mostra bem isso. O Silk Road, que pegou o nome daquela histórica Rota da Seda, foi simplesmente um dos maiores e mais famosos mercados da Dark Web. Ele rodava redondinho como um daqueles serviços .onion que a gente acabou de ver. O problema é que lá o pessoal vendia de tudo, de forma totalmente anônima. Tudo mesmo, desde substâncias ilícitas até, acreditem se quiser, contratação de matadores de aluguel. Era um império criminoso absurdo, escondido embaixo das camadas da cebola do Tor, e teoricamente intocável pela polícia. O grande chefe desse mercado era o Ross Ulbricht, que usava o apelido de Dread Pirate Roberts. O cara parecia invencível lá nas profundezas da Dark Web, mas ele cometeu um erro humano, um errinho minúsculo, mas que acabou com tudo. Em 2011, ele foi num fórum super comum de programação da Surface Web, o Stack Overflow, para tirar uma dúvida sobre como esconder serviços no Tor. E no calor do momento, ele postou usando o nome real dele. Alguns minutos depois, ele se tocou do vacilo e mudou o nome para Frost. Mas, gente, na internet, alguns minutos é uma eternidade. O print já estava lá, a pegada digital ficou. 1 ano e meio depois, o FBI foi puxando esse fiozinho solto lá da superfície e conectou com todo aquele império oculto. O resultado? Em 2013, o pirata intocável foi finalmente preso. Só para vocês terem uma noção do tamanho do esquema que esse cara rodava escondido pela criptografia, na hora da prisão, o FBI confiscou o equivalente a 3.600.000 dólares. Isso daria umas boas piscinas de dinheiro. E detalhe, esse valor astronômico não estava num banco tradicional não, estava tudo em Bitcoin, que era a moeda digital que fazia a economia anônima do Silk Road girar. Ou seja, a casa não caiu por causa de uma falha no sistema do Tor, mas por um tropeço humano lá na parte visível da internet. Analisando tudo isso de forma totalmente imparcial, a gente chega numa reflexão que é incontornável. O Tor entrega um nível de privacidade na internet que não tem precedentes, mas, apelando para a velha e boa sabedoria do tio Ben lá dos quadrinhos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O anonimato absoluto não é bom nem ruim por si só. Ele é a mesma ferramenta que ajuda pessoas oprimidas a escaparem de ditaduras e que ajuda criminosos a escaparem da polícia. É o clássico uso duplo da tecnologia. E para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo essa pulga atrás da orelha. Com a nossa vida digital e física cada vez mais misturadas, a gente precisa se perguntar: será que a privacidade digital absoluta vai acabar se consolidando como um direito humano universal, essencial para a nossa liberdade de expressão? Ou será que ela vai se mostrar uma ferramenta simplesmente perigosa demais para continuar existindo sem controle? É uma questão pesada e que com certeza vai ditar o futuro da internet. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até o nosso próximo mergulho nos bastidores da informação. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou das reflexões que trouxemos hoje, já clica no botão de inscrever-se aqui embaixo para fazer parte da nossa comunidade. A nossa ideia aqui é sempre trocar conhecimentos, então, se você tem algum texto legal e quer que a gente faça uma análise dele aqui no canal, é muito simples. Confira na descrição do vídeo o passo a passo para enviar o seu documento em PDF para a nossa equipe. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, o texto base completinho que serviu de guia para o vídeo de hoje também está linkado na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.